aí, pessoal, estamos diretamente aqui do Solar Z Summit São Paulo, dia 26, e estamos com a mesa cheia para o nosso Solar Z Talking, que você pode assistir aqui no Solar Z Talk ou também pelo Solar TV. Então não perde mais tempo, já se prepara, já coloca aí nas suas redes que você tem que estar ligado nesses canais. Outra coisa, para quem ainda não tem Energy Channel, o novo canal onde você tem informações, novo portal de notícias, então baixe em sua Apple Store, no seu Google Play, aproveite, baixe e acompanhe esse portal internacional. Bora lá, estamos hoje com a casa cheia, mesa cheia de gente boa. Vamos lá, vamos começar cada um se apresentando, para quem não conhece. Começa aí, Hugo, se apresentando. Fala pessoal, tudo bem? Hugo, da Enphase Energy, né? Estamos aqui para mais um podcast, é um prazer muito grande poder dividir uma mesa com gente tão capacitada assim, né? Que hoje não é mais cliente, né? Já é amigo. E referências, né? É muito bacana poder viver essa mudança do nosso setor e o crescimento das empresas e das pessoas, né? Então, estou como gerente comercial na Enphase Energy, já estou no setor solar já tem um certo tempinho, já fui integrador, já fui distribuidor, né? E hoje nós vamos falar aqui com os mais que gabaritados, né? O Caio e o Nairo, né? E, por favor, gente, se apresentem aí. Bom, meu nome é Caio, né? Muita gente me conhece aí como Amigo do Sol, por causa do Instagram. A gente faz um trabalhinho aí nas redes sociais, então a gente divulga muitas coisas. O pessoal, às vezes, passou hoje aqui na mesa, pô, parece que eu te conheço, cara, que eu tô sem óculos hoje, né? Sem óculos e tá com cabelo, né? Agora tem cabelo também. Outro nível, e barba, né? Não, e parece barba. que eu te conheço e tal. Você não é amigo? Eu falei isso e tal. Então, às vezes, o pessoal nem conhece meu nome, sabe muito mais por causa do Instagram. Então, além do Instagram, a gente somos integradores, né? A Plug Solar na região de Olambra aí, metropolitana de Campinas aí, de São Paulo. E estamos aí para bater um papo legal hoje aí. E do lado do nosso amigo do Sol tá o Sol. Bom, quem me conhece não me chama pelo primeiro nome, que é Alberto Nairo, mas me chamar Alberto, às vezes eu nem viro a cabeça, que eu não sei que sou eu, mas quem me conhece por Nairo. Esse ano a Plug Solar, o nosso CNPJ, vai fazer 10 anos, então eu brinco dizendo que eu sou um teimoso aqui, né? Embora no segmento de fotovoltaico, uma empresa fazer 10 anos já é tiozão, né? E a gente, desde o início, passou por muita experiência no sentido de que, se é possível fazer, a gente tem que juntar gente boa que saiba fazer e a gente vai fazer, né? A gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast a respeito de como é que foi essa história, como é que foi a evolução. Eu sou oriundo do mercado de tecnologia, como executivo comercial. Acabo saindo de São Paulo, um grande centro, para ir morar no interior, com uma criança pequena, com um filho pequeno, e começar um negócio, abrir um CNPJ. Que no primeiro ano tinha mais a ver com aquilo que eu fazia antes, que era voltado para consultoria em distribuição e varejo. Eu passei muito tempo nesse segmento, dentro da indústria de tecnologia também. E aí eu acabei fazendo um trabalho para uma empresa de aquecimento, que precisava remanejar, fazer todo um trabalho de distribuição na sua cadeia, voltado ali Campinas e 99 cidades ali, no raio de 100 quilômetros. E é uma experiência que eu tinha acumulado a parte de distribuição, tanto da área de consumo de massa, quanto na área de tecnologia também. E aí foi quando a Plug Solar nasceu, porque o meu CNPJ saiu de uma consultoria para uma empresa de solar. A minha formação não tem nada a ver com engenharia, eu sou formado em administração, eu tenho um MBA em marketing pela USP, mas a minha vida foi negócio, a ser um facilitador de negócio. E as primeiras aquisições que a gente fez para dentro do negócio, primeiro eu fui me preparar, saí do analfabetismo eletricitez, que eu não sabia o que era potência, tensão ou corrente, eram valores que eram muito parecidos. E eu fui fazer um curso com o professor Marcelo Villalba, falecido ano passado, o saudoso professor Marcelo. E saí desse analfabetismo, né, digamos assim. Também fiz um curso do Senai para entender como se faziam as boas instalações. Então eu fui entender aquilo primeiro, entender o mercado, pesquisar.
há 10 anos era uma coisa bem ainda incipiente. Mas o mais importante, quando eu falo para trazer para o negócio, foi usar a experiência que eu tinha como executivo para contratar bem. Então eu promovi um questionário onde tinha qualidades intrínsecas à função de engenheiro, mas também tinha habilidades comportamentais. Eu publiquei isso num site de empregos e em 40 dias eu tinha mais de 200 currículos na minha caixa postal. E disso eu fiz uma pré-seleção, elaborei esse questionário e mandei para alguns candidatos para trazer para dentro o engenheiro, aquela pessoa que teria a função técnica mesmo na empresa. E assim aconteceu, usando aquele ditado de que casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. A primeira instalação que a gente fez foi na minha própria casa. Então levamos ali para instalar 16 painéis, levamos 3 dias, né? Hoje a gente faz numa lapada, num dia já 16 vai, né? painéis, 3 dias, quantas pessoas? 3 pessoas. E detalhe, era painel de 1,70 m, painel 2,65 m. Subia no ombro. Subia no ombro. E tivemos ali aquela dificuldade. Eu lembro que eu fazia 50 orçamentos e tinha uma taxa de conversão de 1 a cada 50. Eu tinha 2% de taxa de conversão. Era um payback aí de quase 8 anos e a gente está falando no quilowatt-pico a mais de R$8. Hoje, cotações ou gerações de 2.000, 3.000 quilowatts, a gente tem aí um payback de 2 anos. Então o mercado evoluiu bastante nisso. E nesse interim, acabei trazendo para a equipe a figura do Diego, que é o nosso engenheiro eletricista, e o Caio. E o Caio, eu costumo Como é que foi com o Caio? Me conta aí. O Caio é o Caio seguinte... uma joia rara, o MacGyver, né? É o MacGyver. Eu falo que ele entende de parto de baleia e atracamento de navio. Ele faz tudo. Ele vai, ele pesquisa, ele é fuçador. Então, se ele não sabe, ele tem curiosidade, não tem preguiça, ele arregaça e vai para cima. Então, é esse tipo de energia que a gente quer perto da gente. E o Caio me socorreu algumas vezes. Ele trabalhava em outra empresa. Eu digo, Caio, me socorre aqui. Eu já conhecia ele na parte do aquecimento. Ele não conhecia nada de fotovoltaico. Conhecia muito bem de aquecimento, mas nada de fotovoltaico. Até que ele acabou saindo desse local onde ele trabalhava e veio trabalhar com a gente, primeiro como freelancer, né, Caio? Foi. Aí depois eu falei... Aí ele teve um momento que ele disse assim, escuta, ou casa ou desocupa. Porque freelance fixo não rola, né? Aí eu digo, não, vem pra cá, né? Vem pra cá. E foi uma feliz coincidência, a gente compartilha de valores pessoais e morais bem definidos, que eu acho que isso é o que dá liga no nosso relacionamento, né? Porque não é só o relacionamento entre colegas, mas é o relacionamento entre homens maduros, né? Vai fazer 3 anos agora, eu tive que demitir o Caio e dizer o seguinte, acabou a brincadeira de CLT, você vai vir pro lado de cá para saber o que é pagar boleto, né? Não, porque tá fácil só Pagar receber. Então faz 3 anos que ele tá no contrato social, né? Coitado, não viu o lucro ainda, mas vai ver, né, Caio? Vamos ver. Tá trabalhando para isso. Mas a história, resumidamente, aí de 10 anos é essa. E a gente sempre... E nisso são valores que a gente corrobora, que é fazer bem feito, ter um pós-venda impecável, porque a gente se colocar na posição do outro, no sentido de ter um pronto atendimento e ter qualidade naquilo que faz, né? Então, desde o início, um pouco da minha experiência anterior, questão de acertar processos, né, de ter as coisas bem definidas, de ter ferramentas. A gente sempre prezou por não só as ferramentas físicas que a gente usa para montar, mas as ferramentas de gestão, que acho que é super importante. E nisso a gente foi criando uma história bacana aí de experiência com clientes que tinham uma certa notoriedade, como o Gustavo Cerbasi. A primeira inserção que a gente teve com o Gustavo foi em 2017, numa reforma. E olha como é importante, né? Nesse interim, quem me conectou com o Cerbasi foi uma ex-colega de trabalho da indústria de tecnologia, que trabalhava no marketing do Cerbasi. Você conhece o Cerbasi? Não conheço. Aí vinha conhecer e a gente fez um primeiro trabalho de aquecimento e fotovoltaico na casa dele, gerou bastante repercussão, porque a gente fez uma contrapartida aí de divulgações, foi muito importante.
E a gente começou a ter uma aderência muito forte com clientes de alto poder aquisitivo, fazendo clientes na Riviera de São Lourenço, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baronesa, clientes que realmente entendem o que é valor. E a gente sempre prezou por esse lado, né? E aí a gente foi construindo isso nesse inteirinho, faz 2, 3 anos o Caio criou essa figura das redes sociais, que é o Amigo do Sol, e daí ele atingiu as alturas, né? Sempre esse trabalho dele divulgar, de mostrar fazendo, sempre de uma forma muito transparente, muito honesta. Se está errado, não está, está certo, não está. Nós aprendemos com os erros, mas eu dizia no início que é o seguinte, ou eu ganho ou eu aprendo. Ó, vamos parar de aprender um pouco, vamos tentar ganhar um pouco, né? Porque então tem essas fases ganhar. aí. E nesse inteirinho aí, a própria projeção do Caio, do Amigo do Sol, nas redes sociais, tem trazido mais fermento para a massa. E aí, Caio, esse meio tempo aí que você se descobriu influenciador, que eu conheci quando você estava se descobrindo influenciador, que a gente bateu um papo, tudo... Foi bem no comecinho, né? Eu comecei praticamente junto com a Tati do Boteco Solar, a gente começou mais ou menos junto ali, né? Toda essa história que o Naira veio contando, né? O Diego faz parte muito, ele é muito, não aparece muito, mas é um cara assim extremamente técnico. E a gente deu sempre muito certo, porque assim, cada um sempre cuidou do que tinha que cuidar. O Nairo, claro, por trás de tudo, sempre como um gestor e tal, o Diego, um cara muito, muito, muito técnico. Assim, não deixa passar nada e tal, e eu sempre na frente ali fazendo as coisas. Então sempre cada um cuidou do que tinha que cuidar, cada um na sua parte, ninguém intervindo do outro, e a gente deu muito certo até aí. E com o tempo, assim, eu via que a gente precisava vender mais, a gente precisava ter mais notoriedade, justamente por causa disso, as casas que a gente fazia, os lugares que a gente montava tal, é de encher os olhos, né? Todo mundo que tem oportunidade de estar numa casa de uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, a casa aí que vale 20, 30 milhões de reais, são valores muito expressivos que não era divulgado. Aí nesse meio do tempo tinha um cara que eu seguia no Instagram, né? Muito reconhecido, era diretor da Vivo, começou o Instagram no Brasil pelo Facebook na época, já trabalhou no Facebook e tal. Ele tinha lançado uma mentoria de marketing. Eu falei, cara, vou comprar isso daí, quem sabe agora a rede social é um outro canal para trazer mais clientes e tal. Aí foi nessa época que eu comecei a mostrar o nosso dia a dia, como a gente trabalha, como que a gente faz, o que a gente monta, o que a gente faz. E sem isso filtro, né? Sem filtro, mostrando no Stories e tal. É claro, se pegar os primeiros vídeos como que eu publiquei antigamente, era uma qualidade mais ou menos, era um videozinho mal feito e tal, mas a gente começou, né, lá atrás. Com o tempo, foi evoluindo, foi comprando mais cursos, edições de vídeo e tal. Hoje tá saindo uns videozinhos mais bonitos. Mas assim, por estar mostrando a nossa rotina, começou a chamar a atenção do setor, principalmente dos integradores, que é o cara que se identifica muito comigo porque eu tô ali na frente, a gente tá fazendo o que o cara vai fazer. Então, assim, ficou mais ou menos hoje assim, se o Caio tá fazendo é porque realmente o negócio é bom. Se a Plug Solar tá instalando aquele equipamento, é porque passou por uma série de testes, uma série crivo, né? Isso. Principalmente quando entra na parte técnica, o Diego pega os manuais, começa a ler e tal, aí ele traz os pontos pra nós. O Diego, assim, não é nada comercial, ele é extremamente técnico, ele não tem muito peso. Isso aqui e tal, aí a gente alinha, dá pra fazer e tal. Então virou isso. Assim, a gente monta alguma coisa, mostra o pessoal, legal, vou fazer também. Meio que eles esperam a gente fazer pra ver, deu certo com eles? Deu. Então, pode fazer que tá tranquilo. E aí nessa, Marcão, eu tenho uma experiência pessoal nisso, né? Eu sempre trago os exemplos que eu tive de casa, né? Minha esposa e minha mãe sempre pegaram muito no meu pé em vários pontos. Ela sempre falou, cara, grava, mostra mais a cara, né? E eu sempre fui muito reticente por ser muito técnico. E aí, nessa necessidade de estar à frente de um fabricante, né? Cara, eu preciso me comunicar porque não tem um fabricante que se comunica com o integrador. E aí, a gente sempre foi muito próximo, né? Sem ser cliente, mas sempre muito próximo. Como o nosso mercado é muito pequeno, ovo, né? Gente, todo mundo se conhece, que é um né? ovo muito bacana. Comigo foi a mesma coisa. Você pegar os meus vídeos no começo e hoje são totalmente distintos, né? E aí eu me inspirei muito no Caio pra isso, né? De tipo, cara, por que eu... Antes existia um preconceito, né? De, cara, o cara que coloca a cara que faz vídeo nunca subiu num telhado, nunca montou. Falei, cara, peraí, isso não é verdade. Né? Precisa trazer à tona pessoas boas que fazem isso. Então, se nós formos levar em consideração, o Marcão foi a mesma coisa. Uma experiência monstra. Cara, um monte de gente fala e nunca fez nada. Né? Por que eu não faço? Exatamente. Né? Então, assim, e tem
angariado muita gente fiel porque sabe que é verdade. Né? Não é mentira, não é um personagem. Né? O Amigo do Sol não é um personagem, é o Caio. O Mais Que Eficiência não é um personagem, que é o Marcão. E nessa pegada o Nairo demorou também. O Nairo tem um canal próprio agora. Não, né? E o Nairo tá aparecendo cada vez mais. Pois é. Então, assim, o Nairo eu gosto muito porque, assim, como o nosso setor, que eu acho muito bonito disso, na sociedade, na capacidade que o Nairo teve e na humildade, né, de trazer um cara mais jovem, totalmente distinto para a sociedade. Cara, só sabe quem tem uma sociedade, quem tem. Né? E dos pontos positivos e pontos negativos para o negócio continuar crescendo. Né? Então, você que tem aí um funcionário bom, que você sabe que pode crescer, cara, abre a porta pro cara, traz pra dentro. Muita gente reclamando de gente ruim, mas os caras bons o cara não traz junto, não faz o cara crescer. Cara, o que eu vejo e que eu vi da oportunidade de não criar barreira, você falou, cara, vai, bora junto. Diego, cara, do jeito dele, tá lá, vocês somam junto, isso é muito bacana. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão hoje. E aí vocês já estão numa crescente de vendo o quê? Cara, pra onde que o mercado vai ir? Onde que eu sou melhor? Onde que a gente se completa? A transição no fotovoltaico é tão rápida que a gente não consegue perceber, nós só vamos perceber lá frente. Vocês já estão para quê? Vocês já estão com um carregador de carro elétrico, já estão partindo para bateria, sistemas híbridos, e muita gente ainda nem percebeu isso. Não, e quando percebeu, já foi. Já tá aí. Vocês estavam na feira no ano passado falando sobre, cara, apagão, o mercado, pum, ninguém mais tem produto. Por quê? Porque não tinha demanda, agora a demanda tá louca. Os fabricantes não estão dando conta, então os integradores precisam entender, eu falo disso há muito tempo, né? De compreender que eles são responsáveis para trazer uma solução energética. Eles não são mais integradores. Acabou o tempo disso. Acabou. Tem gente boa precisando de coisa boa. Tem. E vocês são prova viva disso. A Enphase é prova viva disso. Quanta gente falou que a Enphase não ia virar no país? O quão reticente vocês foram também de comprar a Enphase. Por quê? E a gente estava falando disso antes, né? Um áudio que eu recebi de um cliente final, que eu montei em 2017. Falei, cara, vocês têm que ser reticentes, por quê? De vocês que estão na reta. E o fabricante que vocês colocam em parceria tem que entrar junto com isso. Porque no final sobe para todos vocês. Então, eu tenho muito orgulho hoje de poder compartilhar amizades com gente tão que me faz crescer, sabe? Eu mais aprendo do que eu ensino. O meu maior prazer, mesmo saindo de casa, é poder pegar um pouquinho de cada um e falar, cara, como que eu posso melhorar? Que a gente tava falando disso, né? Como que eu posso melhorar o que eu era, o que eu sou pro meu negócio? Os caras acham que é só às vezes, claro, existe a parte processual, que é muito importante, né? Mas eu vejo que muita gente se esquece das pessoas. E eu respeito muito disso em você, Nairo. Eu aprendi muito. Cara, esse choque de gerações e o respeito que você tem e o Caio e a forma como vocês têm me faz querer estar perto. Que a gente quer, e a gente precisa, a gente quer ficar perto de gente boa. E não tô puxando o saco aqui, não. Se fosse ruim também eu falava, você sabe que eu sou disso. O ponto, eu acho que tem a ver com... É a liga disso daí, é que a gente acaba se aproximando de pessoas que têm valores semelhantes. Você diz assim, aprendeu muito comigo, mas eu também aprendi muito com você. Você é mais jovem, às vezes me chama de senhor, pô, não é isso assim. Mas no sentido de que, às vezes, um comportamento natural nosso dá insights para outras pessoas, que você nem percebe. Quer dizer, alguma coisa que tive um toque, tive um insight de um comportamento do Hugo, que não necessariamente ele teve a intenção de expor, mas era a natureza dele. Assim como, então, nós temos essa aproximação, não só como profissionais que somos, mas como amigos, amizades que está sendo desenvolvida cada dia mais, porque nós compartilhamos valores semelhantes. Então, e dentro desse mercado que você estava falando a respeito, que pode ser um exemplo para outros integradores,
que a gente acaba aprendendo, como o mercado não tem uma barreira de entrada, então tem muita gente que não tem experiência e acha que não precisa subir no telhado e colocar um equipamento ali, enfim. E a gente acaba tendo que disputar mercado com essas pessoas que não têm qualificação, portanto, o preço de venda não paga os custos, enfim. Mas no sentido de que quando você entende aquilo que você está entregando, que não é só um hardware, é diferente de uma geladeira que você pode comparar em qualquer varejo e quando chegar é só espetar na tomada. Só pôr na O tomada sistema fotovoltaico é diferente. Costumo dizer o seguinte, numa competição de MasterChef, todo mundo recebe uma cesta com os mesmos ingredientes, mas não sai igual a comida. Então, a gente precisa ter... Se nem o pão na padaria é igual... Se nem o pão é igual, a gente precisa desenvolver uma mentalidade de valorizar o serviço. Mas para valorizar o serviço, para eu vender valor, eu preciso me qualificar. Então tem que começar na base. As pessoas precisam qualificar. A Plug Solar mesmo, desde o início, em nenhum momento a gente se refreou a fazer treinamentos importantes com pessoas-chave do segmento. Investimentos que para um integrador iniciante podia ser pesado, mas a gente sempre teve as melhores ferramentas, a gente sempre teve disponível os melhores cursos. Todas as vezes que tinha um desafio, nós sentávamos três, mas como é que a gente resolve isso aqui? Tem solução? A pergunta é, tem solução? Dá para fazer? Dá. Mas tem essa dificuldade. Então, uma característica da história da Plug Solar é que a gente nunca deixou de investir em treinamento, em preparação. Cursos dentro da parte técnica, por parte do Diego, a nossa, a gente nunca deixou de prestigiar os eventos, porque não só o network, não só essas conexões que a gente tem, mas também o aprendizado que a gente tem da experiência, que a gente estava falando aqui, de aprender com a experiência de outros. Então, essa humildade de estar sempre procurando entender onde é que está o desafio, para onde o mercado está indo. E é interessante que desde o início, eu não sei se caiu no colo, eu digo que quando você trabalha duro, a sorte vem ao seu encontro, né? Você acaba encontrando ela no meio do caminho. E a gente, nos foi apresentado vários desafios. E eu chegava para o Caio, para o Diego, às vezes, não, mas isso aí a gente nunca mexeu, não sabe. Peraí, se tem solução, nós temos aqui gente técnica capacitada para isso. Então a pergunta, e o Diego sempre foi muito solícito nisso, eu disse, olha, eu vou estudar isso aqui e vamos trazer a solução. Então, por exemplo, nós somos meio que pioneiros em colocar uma solução 100% off-grid, numa montanha a 5 horas de distância da Plug Solar, né? E assim, quando todos os integradores estavam querendo ir para o mainstream ali de fazer o feijão com arroz, a gente estava fazendo coisas muito mais rebuscadas, que demandava tecnicamente uma qualificação maior. E quando se fala isso na parte técnica, a gente sempre investiu muito. O Caio, pessoalmente, investiu nessa parte de marketing, iniciativa dele, todo o mérito é dele. E da nossa parte também, eu nunca deixei de investir desde o primeiro dia que a Plug Solar existiu em geração de demanda. Naquela época com o Google Ads, as redes sociais nem eram tão fortes assim, mas a gente tinha um valor ali, a gente tinha um salário de quase 2 vendedores investidos todo mês em mídia dentro das redes sociais. E um aspecto dentro da parte comercial que eu queria destacar é que a gente acabou tendo uma penetração muito interessante em casas de alto padrão. E muita gente pergunta, como é que vocês conseguem vender para casas de alto padrão? Qual é o segredo de fazer isso? O primeiro aspecto é você ter senioridade no que você fala. Você precisa entender do que você está falando. Porque você demonstrar autoridade, demonstrar conhecimento, já é o primeiro passo para você ser ouvido. E segundo, que é mais importante, eu não estou ali para medir o bolso do meu cliente. Por que eu vou oferecer um produto inferior para ele? Eu vou oferecer primeiro o que tem de melhor no mercado. E vou dizer quais são os diferenciais que esse equipamento tem. Agora, se não está dentro do orçamento dele, dentro da expectativa dele... Quem decide é ele, né? Quem decide é ele. Eu posso apresentar outras opções e apresentar também outras opções de aquisição, como financiamento ou coisa do tipo. Então, não existe uma receita de bolo perfeita, mas primeiro, para vender algo você tem que comprar bem.
quando eu falo comprar bem, não só no sentido financeiro, mas comprar no sentido do conhecimento. Porque, no final das contas, nós estamos vendendo algo que nós estamos vendendo não um equipamento, mas confiança e segurança. Porque imagina se o equipamento tem 25 anos de garantia, eu tenho uma relação é um casamento com bodas de prata garantido. Então eu tenho que ter consciência e tranquilidade que eu estou oferecendo algo que vai trazer tranquilidade para ele e para nós também. Por que não? Então essa característica que eu sugiro e reitero que os integradores venham a se capacitar e venham trilhar não o caminho mais fácil, mas venham trilhar o caminho que realmente justifica você sair de casa para trabalhar duro e ter a satisfação de ouvir o cliente dizer, como foi a Adriana, esposa do Serbasi, na época da reforma ali, com tanta gente trabalhando lá dentro, ele disse: Nairo, eu tive problema com todos os fornecedores, só não tive com vocês. Então aquilo ali é uma injeção de ânimo que não tem preço. Faz valer a pena, né? Faz valer a pena. Tanto que nós tivemos já uma segunda incursão com o mesmo cliente, fizemos um retrofit e agora vamos entrar com baterias na casa dele, né? Então é muito bom quando a gente tem recorrência. Ele, não é só ele não, eu tenho vários clientes de 6, 7, 8 anos atrás que são clientes recorrentes, que nós já estamos fazendo a segunda casa deles, estamos fazendo um upgrade. E isso é uma representação clara de quando você faz um trabalho bem feito ou se dedica para isso, o retorno vem. Isso é muito legal. O retorno vem. Então a gente precisa ter esse brio de sair de casa com um propósito. Esse propósito não é só trazer o dinheiro para casa, mas no momento em que se você se presta a um serviço, que esse serviço seja o melhor que você pode fazer. Eu lembro muito disso, eu quero citar, gosto sempre de citar aquilo que eu vivi, né? Que a minha avó, coitada, tem até a 2ª série, mal sabe ler e escrever. E quando eu fui sair de casa, eu falei: meu filho, faça sempre o seu melhor. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas o mais importante é saber que você deu o seu melhor sempre. Isso é o mais importante. E falando sobre essa questão, né, desse ciclo de venda, de fazer uma venda participativa, né, fazer com que o cliente participe dessa venda. A venda feita, na verdade, não é quando você vende, é quando o cliente compra. Isso é o mais importante. Não é papinho de podcast, de tipo, arrasta pra cima. É a pura verdade. Você finaliza e fala: cara, porra, senti prazer de fazer essa venda. Cara, foi difícil, teve aqueles momentos complicados de vai pra cá. Por quê? Faz parte. Todo mundo, quando vai comprar um livro, um celular, chora preço. Acha que o seu cliente não vai chorar preço? A gente estava falando aqui sobre experiências que aprendi com você comigo. Olha que coisa. O Gustavo Serbasi, ele lançou o livro A Riqueza da Vida Simples. E lá no final dos agradecimentos ele cita o meu nome, cita a Plug Solar. E uma frase muito interessante que ele diz lá é que com o zelo de estar sempre ensinando e explicando em detalhes a tecnologia. Eu nem percebia que eu fazia isso, porque era natural. Mas isso a gente faz, porque a gente gosta do que a gente faz, né? Porque você quer que o outro entenda como você faz isso bem. E aí eu vou até aproveitar e falar, vocês se preparam muito, vocês aceitam novos desafios. Por exemplo, aquela casa que vocês fizeram com o Enphase, né? Aí foi o time de vocês junto. Quando eu vi aquela primeira foto, eu liguei pro cara na hora. Eu falei: você é louco? Na visita, né? Eu liguei pra ele. Falei: cara, você é louco? Como? Não, porque vai pôr Enphase, até então Enphase... Não tinha alguma obra grande já daquele jeito, com aquela dificuldade? Tinha obras grandes. Grande Beta, sim, mas né? não com aquela inclinação, né? Aquela inclinação não. Aí eu falei: mas vai dar certo? O cara falou: vai. Nós já fizemos a simulação. E conta aí, como é que foi? Como é que vocês chegaram nisso? Como é que a Enphase entrou nessa com vocês? Assim, na época ainda a gente acho que não tinha nem vendido Enphase ainda. Esse daí foi um dos primeiros. Eu tinha vendido um ou outro sisteminha menor. Mas pela característica da obra, eu via que lá que era... Quem não conhece, tem quantas águas aquela obra que vocês instalaram? Nunca contei, mas tem, só não tem uma no dúzia sul. de águas ali. Gente, 12 águas. O que não falta é água. 45 em todos graus. os ângulos, 45 graus. Essa obra apareceu para nós muito por causa do trabalho no Instagram. Um outro integrador, ele tinha uma equipezinha menor, né, e tal. Ele terceirizava para um pessoal.
Aí esse cliente é meio que amigo do pai dele de muito tempo atrás, o cara é dono de shopping, tal. A casa é muito grande, né? A casa de um consumo de 4.500 kW é muita coisa. Então dá pra ter noção. Quem não conhece, se entrar lá vai ver que... É o consumo de um mercadinho pequeno. De um mercadinho pequeno. De bar. Aí ele de falou assim, bairro. cara, eu já tive trabalho com uns caras que eu terceirizei aqui, papapá, me deu muita dor de cabeça, não sei o quê. A única pessoa assim, que eu consigo confiar pra indicar pro amigo do meu pai são vocês, por causa do trabalho que eu vejo que vocês fazem aí, o nível de instalação, o nível de zelo que vocês têm pelas coisas, né? Quando ele me mostrou, eu fiquei assim, falei, será que vai dar? Não vai dar? Fui na visita pra ver, né? Quando eu cheguei perto que eu vi mesmo o telhado, eu falei, nossa, isso aqui vai dar um trabalho. Cheguei na Pluga, eu falei, não, o negócio é assim, ó, inclinado. Aí foi lá, tiramos fotos do drone, fizemos simulações de todos os quadros que dava pra fazer e tal. Cogitamos outras marcas, né, na época de micro que a gente trabalhava, mas depois a gente já tinha, acho que nesse meio tempo da negociação, acho que eu montei o primeiro sistema, eu fui lá montar mesmo com quem fez e tal. Falei, cara, tem que ser esse aqui. Aí eu entrei em contato com ele e falei assim, ó, dá pra gente fazer, mas tem que ser essa marca justamente por causa da modularidade, né? Tem várias inclinações, várias questões de comunicação, são muito microinversores no telhado, pode dar problema com Wi-Fi e tal, como fez a PLC, vai funcionar. Fizemos um projeto, fizemos simulações, entramos em negociação, o cliente comprou a ideia, muito por causa da confiabilidade da marca mesmo, falou assim, eu vou montar isso aqui, não vai me dar dor de cabeça, não, isso aqui você está comprando realmente o que tem de melhor aí. Fechou, a gente começou a fazer. Executamos a obra em, se eu não me engano, 4 dias trabalhados. Deu 3 dias e meio, mais ou menos. Uma inclinação aí muito grande. Quem dirá, nessa aí é de 16 módulos aí em 3 dias para montar 90 e... São quantos módulos lá? 90 e... São 75 módulos. 75? Só que são 2 telhados diferentes, 2 Quantos invoices entraram lá? 4 invoices? Foram... Não, 2. 2 invoices, que são 2 telhados, mas aí tinha que passar TC de consumo, atravessar telhado e tal. Deu um trabalho danado. Gastei não sei quantas bobinas de KPP embaixo daquele telhado lá para comunicar tudo isso daí. Realmente a dificuldade era o nível de inclinação. E ficou uma obra muito bonita, ficou muito bem feita, o pessoal gostou muito das imagens e tal. Aí o marketing da empresa falou assim, dá pra gente colocar essa obra no ESG, né? Que é o relatório global da Enfase e tal. E a gente foi premiado para sair lá, até um dos engenheiros que desenvolveu a EQ8 foi lá meio que para validar a obra, ver como que tinha feito. Ele gostou muito, falou, ficou muito legal. A gente foi a única empresa aí acho que da América Latina que saiu no ESG da Enfase. E aí depois vocês corroboraram aquilo que a gente falava antes, né? Da dor de cabeça com consumo, né? Com consumo. Automação de boiler... Automação de boiler. Conta aí como é que foi. Depois nós fez para uma média, né? E depois a cliente ela tinha alguns fornos lá que ela comprou depois que a gente tinha montado depois de um tempo e com um consumo de energia gigantesco, fazia vaso de cerâmica. Então era nítido a gente ver o consumo ali que tinha aumentado e tal. E eles viram, por que tá vindo mais caro? Aí com o próprio aplicativo, fiz uns vídeos, tirei os prints, mandei pra eles e falaram assim, então é por causa do forno? É por causa do forno. Mas se você não tem a leitura de consumo, vira aquela guerra, né? Minha conta tá vindo alta ainda. Mas você aumentou o consumo. Não aumentei. Mas com o aplicativo não tem como. Não tem como você ver o aumento. Fazer. E também, em seguida desse mesmo integrador e tal, ele indicou outra obra que a gente ainda não conseguiu montar ainda, mas já tem quanto, 2 anos? Qual é? A dos baterias da HAL. A Mayara Billy. A Mayara Billy foi final de 2022. Também a casa outra tá baita casa que ele indicou também, porque era a prima dele que estava fazendo. Vai 6 tá baterias de lítio lá, 4 inversores e tal, aquecimento de piscina, aquecimento do banho. Muito por causa disso. A maior venda para um cliente, pessoa física, que a Plug já fez. Foi uma venda de R$420 mil. Caramba! Para um cliente. Para uma casa. Para uma casa. Não é indústria. E não se mediu o bolso do cliente, né? Não se mediu. Oferecemos o que tinha de melhor na época. Esse material dele já tem 1 ano e pouco que tá lá parado. Ele tá no nosso depósito lá. Esperando a obra finalizar. A gente recebeu o sinal, o material tá todo dentro de casa. Legal. É interessante, nós fizemos o pacote completo, né? Vendemos aquecimento banho, com um sistema de pressão diferenciado do mercado, com pressurizador com inversão de frequência duplo, com recorrência. Sistema fechado? Sistema de circulação fechada. Nossa, maravilhoso. Com aquecimento de piscina, com trocador de calor, o on-grid, que tinha áreas de sombra, nessa a gente mediu tudo, e o off-grid. O off-grid foi, desde o início do projeto, a gente está atuando. Esse que tem uma adega de vinho? Tem uma adega de vinho, ele tem piso aquecido, você tem aquecimento no closet, tem uma série... A casa, imagina, né? A casa... Tanto é que já tem 2 anos que está construindo. A casa é bem grande mesmo. Mas é um cara que não quer dor de cabeça. Não quer dor de cabeça. Não. Tudo, automação para tudo. A casa é muito bem
O Marcão falou aqui, vocês são loucos e tal. O que acontece, que a gente percebe, é que assim, a grande maioria da concorrência não quer pegar uma obra que dá trabalho. Não quer pensar. Ir no mais fácil. Mas espera aí, gente. Se for assim, a gente está sempre trabalhando para reduzir valor do nosso negócio. E quando a gente faz uma venda dessa, imagina, R$420 mil na venda de um cliente, tem muito integrador que não fatura isso por ano. A gente fez uma venda. Isso ocorre todo mês? Claro que não. Mas isso é uma referência e é como se fosse uma credencial para te dizer o seguinte: vai com a Plug Solar que a gente confia nesse pessoal. Esse pessoal entrega. E eu sempre disse, olha, não vá além daquilo que o bracinho alcança, não prometa aquilo que você não consegue entregar. Mas se for possível entregar, nós vamos sentar aqui, nós vamos discutir a forma que nós vamos fazer isso aqui, que nós vamos executar o negócio e vamos fazer. Porque se é possível, nós vamos fazer. E eu vou entrar num tópico aqui que não tem nada a ver com a parte solar, mas entra com a questão de atendimento, né? Eu ainda estava morando em Brasília, aí eu falei, olha, Marcão, cara, eu preciso de um ar na sala, me ajuda aí, né? E ele falou, não, cara, tem esse ar. Eu falei, cara, eu quero o melhor. Não, ó, Algão, tem esse aqui e esse aqui. Eu falei, o que você montaria na sua casa? Eu tenho esse. Eu falei, então tá bom, então eu vou com esse aqui. Saiu de Brasília, hoje tá em Manaus, me acompanhando. Foi junto, né? Foi junto. E aí, montou lá, o cara falou, não, cara, esse ar aqui é o melhor que tem. Então o cara de lá, né? De lá falou, não, esse ar é o melhor que tem. Eu falei, não, por isso que eu fui comprar com quem entende. E agora, caminhando pro fim, que já a gente fala muito... Só gente que fala muito, né? Não, a gente fala muito e passa muito tempo, muito rápido o tempo, né? Caminhando pro fim, nesse novo cenário, vocês com bateria, olha só, gente. Hoje um monte de gente que falou com bateria em teoria e vocês com prática. Vocês com bateria, vocês acham que o nosso mercado ele tá partindo para que lado? Eu acho que tem... Foram quantos? 6 sistemas nos últimos 2 meses? A gente acabamos de receber semana passada 2 sistemas. Vamos entregar numa casa que vai ficar pronta em maio. Uma amanhã. Uma amanhã, já começa amanhã. Uma semana que vem. E temos, na visita que a gente fez semana passada em São Francisco Xavier, 2 sistemas híbridos e um 100% off-grid num cliente só. Num cliente só. Respondendo a sua pergunta, para onde vai? Essa possibilidade, à medida que tem disponibilidade de equipamentos para você ter um backup de cargas prioritárias, esse mercado ele é oceano azul. Só que pouca gente mexe com isso porque não sabe para onde vai, não sabe dimensionar, não sabe como dimensionar, qual é o tamanho do banco de baterias, quais são... E ele tem muito mais tricks, muito mais detalhes do que um sistema on-grid. É uma análise muito mais fina, né? Muito mais fina. E o principal disso, quem quiser enveredar nessa área... E que se der errado, não tem uma rede para poder recorrer, né? A melhor recomendação que eu faria para quem quer enveredar nessa área é alinhe muito bem as expectativas com o seu cliente final, o que o sistema vai entregar. Porque ele cria uma expectativa muito alta. Se você não verbalizar isso, você vai ter uma recorrência de dor de cabeça. Mas não só o residencial, Marcão, o mercado está indo muito agora com a questão do ambiente de contratação livre, o mercado livre, e também clientes que estão ligados em alta tensão, pagando tarifa diferenciada na ponta. Eu acho que tem um mercado muito interessante aí para mitigar o custo da ponta com baterias. Eu acho que é possível a gente ainda na GD ter uma sobrevida, não só com a parte de zero grid, com o on-grid também, enquanto não proibirem a gente fazer, mas a entrada das baterias dentro do conceito de solução... Não tem mais volta. Não tem volta. Não tem mais volta. E um aspecto saiba exatamente o que está fazendo, a parte de dimensionamento, mas principalmente saiba transformar essa comunicação em um resultado matemático, né? Se você for bom em Excel, transforme isso em Excel, porque alguém que tem um comércio que paga pico, paga demanda, ele sabe avaliar números. E se você tiver um bom dimensionamento e você estiver cercado de marcas boas, você vai conseguir ter uma pista muito importante aí de faturamento, de receita nesse segmento com baterias. Show de bola. Gente, agradecer a todos vocês. Deixem aí os Instagrams, os sites, deixa aí para todo mundo já seguir vocês.
Bom, o principal é Plug Solar Energia no Instagram. Eu, pessoalmente, também como gestor, eu tenho um perfil que é acertar.e.humano. À medida que é possível, a gente vai compartilhando ali experiências de gestão. Como que é o... Acertar é humano, mas tem acertar.e.humano. Acertar é humano com ponto no meio. Com ponto no meio. Sim. E a ideia é a gente estar sempre criando provocações e dando dicas. E quem sabe não gerar algum treinamento importante. Porque eu tenho uma máxima que eu digo que é o seguinte. Se o mercado ficar mais maduro, todos ganham. Porque o que não dá é... A gente não compete com pessoas que têm baixa qualificação. Por quê? Porque assim como tem clientes também que não... Eu tenho que saber dizer não para alguns clientes, para algumas faixas. Eu tenho que saber que faixa que nós vamos atender. E uma vez que a gente seta isso muito bem feito, tem mercado para todo mundo. Tem telhado para todo mundo. Show. Caio, manda as suas. Isso aí, o Instagram, Amigo do Sol, né? @Amigo do Sol. Tem um reserva lá também, mas o principal é Amigo do Sol. Ali a gente mostra muita nossa rotina mesmo do nosso dia a dia, instalações e tal. Mostra de tudo ali. Jogando bola, fazendo churrasco e tal. O pessoal gosta muito disso. Eu encontro o pessoal nos legal, aquele lugar que você foi viajar e tal. Às vezes não é nem do solar, mas ali como que eu mostro a minha rotina, meio que cria uma afinidade com o pessoal, né? Tem um grupo também Subindo o Nível, né? Justamente. Que é um nessa grupo questão. diferenciado que todos nós É um grupo fazemos. diferenciado. Coloquei ali o pessoal que interagia comigo no Instagram, mas ali tem muita gente boa ali. Os donos das distribuidoras estão ali, fabricantes, assistência técnica. Então o pessoal joga uma dúvida, uma pergunta ali, rapidamente alguém Nem responde procura e mais o ajuda. fabricante, só Assim, manda lá, né? E não cobra nada. A gente não cobra nada por isso, a gente só mostra realmente para tentar subir o nível do mercado de uma maneira E tem geral. subido. Tem subido, Tem porque subido, o tem pessoal dado começa a resultado. aprender muita coisa. Algumas coisas que fazia errado não faz mais, porque alguma coisa que a gente discute ali, às vezes alguma coisa que a gente mostra, às vezes até no Instagram. No Instagram a gente filtra um pouquinho mais, né? Porque ali é um pouquinho mais complicado. No WhatsApp a gente já fala de uma maneira um pouco mais aberta. Mas o objetivo é esse. Tem uma frase, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, se o nível subir, a gente consegue cobrar um preço melhor, todo mundo trabalha com equipamentos de melhor marca, tem um serviço melhor para oferecer para o cliente, aí... Às vezes, assim, chega lá um concorrente lá, quem que tá fazendo? É o Marcos. Pô, o Marcos é bom também. Aí vai de afinidade com o cliente, que eu sei que você vai prestar um bom serviço. Dura eu perder pra um Zé Ruela, aí eu fico doido. O cara que só faz cagada, instala uma porcaria lá, aí depois o cliente vem atrás de você pra resolver o problema. Aí a gente já não gosta de fazer. Escolheu errado na primeira compra. E você, Hugão, manda aí. Opa, primeiramente, siga a Enphase _Brasil. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas, pode fazer qualquer pergunta, respondo sem filtro. Eu acho que é muito importante isso, né? Essa conexão real de um fabricante com o integrador, né? Então, coloco todo o meu DNA ali, né? Claro, apoiado por toda a nossa equipe, que é fantástica, tanto comercial quanto técnica, espalhado pelo Brasil todo aí, ministrando treinamento, palestras. Galera tá rodando o país como um todo. E tem o meu Instagram pessoal, né? Que é Hugo P _Brito, que normalmente eu reposto coisa do meu trabalho. O Caio me pega no pé. Posta da sua vida que você faz? Viajando. Posta, rapaz, você viaja o país inteiro. Diz o quê? Falei, rapaz, eu tô tentando. Tô tentando, mas assim... E agradecer principalmente a Deus, né, cara, por podermos estar aqui compartilhando esse momento que é único, né? Poder gozar dessa hora aqui com tanta gente bacana, compartilhando esse espaço que deu essa possibilidade da gente falar um pouquinho do pouquinho que a gente gosta de poder falar, né? Quer falar de coisas boas, né? Que normalmente as pessoas só expõem coisas ruins e a gente tá aqui tentando fazer com que todos cresçam, né? Que é o mais importante. Entender que é uma cadeia, né? A engrenagem roda quando eu tenho engrenagens distintas, né? Pequenas, grandes, mas todas buscando algo no final, né? Seja com um fotovoltaico, seja com ar condicionado, eficiência energética, bateria, cara, isso tudo é uma comunhão, né? Os caras precisam entender que eles precisam se preparar para aquilo que já veio, né? Bateria não é para amanhã, já tá aqui. Já tá aqui. Então, se você não estudou sobre, você já tá atrasado. Tem muita gente que fala assim, bateria é caro. Tá, depende.
Tem gente que depende de um aparelho elétrico para sobreviver. Sim. Para aquela família ali, bateria não é nada, que se acabar a energia, a pessoa vai embora. Tem gente que trabalha home office 100%, às vezes para uma empresa americana, tem alguns amigos aí que trabalham. Acabou a energia, o cara fica sem trabalhar. Aí, assim, tem uma balança muito grande aí, né? Não, isso daí é um assunto... Vai longe, a gente vai ter que montar Isso um é podcast papo para outro isso. podcast. Concordo. E você que ainda não está seguindo, comece a seguir Solar Z, participe dos eventos, estamos direto em Solar Z Summit São Paulo e esperamos vocês no próximo. Valeu, gente!